Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é a oncologia gastrointestinal, um assunto importantíssimo, muita gente considera complexo, mas aqui nessa aula a gente vai enxugar, vai direcionar para que você acerte a maioria das questões. Na primeira parte da aula a gente vai falar sobre o câncer de esôfago e sobre o câncer de estômago. Vamos nessa? Vamos falar sobre o câncer de esôfago, um tipo de tumor importantíssimo, e a primeira característica que eu quero destacar para vocês é essa aqui que a gente já mostra logo no início do nosso mapa mental. No caso do câncer de esôfago, assim como ocorre com outros tipos de câncer, como o câncer de pulmão e o câncer de tireoide, existem dois tipos histológicos fundamentais na doença. Então existe o tipo epidermoide, que também é chamado de tipo escamoso de câncer de esôfago, e existe o adenocarcinoma. Por que isso é importante? Porque se existem dois tipos histológicos importantes do câncer, significa que as bancas vão compará-los. Na verdade, apesar de serem dois tipos de câncer que ocorrem no esôfago, o tipo epidermoide e o tipo adenocarcinoma têm características clínicas, características epidemiológicas muito diferentes, e as bancas de residência médica adoram comparações. Então, para começar as nossas comparações, prestem atenção na epidemiologia. Afinal, qual desses dois tipos histológicos é o mais frequente, é o que tem a maior prevalência? Antigamente, sempre foi o tipo epidermoide. Então, pensando historicamente, o tipo epidermoide era disparado o que predominava no câncer de esôfago. Mas isso vem mudando cada vez mais em alguns lugares no mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, logo o local onde se baseiam os principais livros de referência, como Harrison, como Cecil. Atualmente, o principal tipo histológico do câncer de esôfago é o adenocarcinoma. Isso ocorre não só nos Estados Unidos, como em outros países desenvolvidos. Porém, no Brasil e contando o mundo como um todo, o principal tipo histológico ainda é o epidermoide. Então, preste muita atenção nisso, que é um CCQ importante. Continuando, vamos falar sobre os fatores de risco. Vocês sabem que os fatores de risco em doenças oncológicas são sempre muito relevantes. As bancas adoram perguntar sobre fatores de risco para câncer. E aí, no caso do câncer de esôfago, a gente é obrigado a dividir entre o tipo escamoso e o tipo adenocarcinoma. Por quê? Porque no tipo escamoso, como vocês podem ver aqui no mapa, os dois principais fatores de risco que estão sinalizados são o tabagismo e o etilismo. Então existem alguns outros fatores, mas os principais são o tabagismo e o etilismo. Por outro lado, no adenocarcinoma, o principal fator que leva ao adenocarcinoma é a doença do refluxo gastroesofágico, que evolui para o esôfago de Barrett. Lembra do esôfago de Barrett? Nada mais é do que uma metaplasia intestinal que ocorre no esôfago distal em pacientes com refluxo de longa data. Essa metaplasia, em alguns casos, pode evoluir para displasia e aí depois pode evoluir para o adenocarcinoma. Então, essa é a principal complicação da doença do refluxo gastroesofágico, é a mais grave, é exatamente o adenocarcinoma, que tem como principal fator de risco disparadamente o esôfago de Barrett. E aí, continuando, a localização. Onde costumam aparecer os cânceres de esôfago? Depende, mais uma vez, se for um câncer escamoso, normalmente vai aparecer no terço médio ou no terço superior do órgão. Por outro lado, intuitivamente a gente já pode até matar, mas o adenocarcinoma costuma aparecer onde o esôfago está mais próximo do estômago. Por quê? Porque exatamente o que leva ao adenocarcinoma é o refluxo gastroesofágico que faz o esôfago de Barrett, que faz a metaplasia. Portanto, no caso do adenocarcinoma, o local de preferência, o local mais comum do adenocarcinoma de esôfago é o terço distal do órgão, onde ele está mais próximo do estômago. Continuando a nossa aula sobre câncer de esôfago, vamos prestar atenção agora nas manifestações clínicas, no quadro clínico da doença. Como a gente já pode imaginar, um tumor que cresce dentro do esôfago vai causar como principal sintoma exatamente a disfagia, a dificuldade de engolir alimentos. E no caso do câncer de esôfago, essa disfagia é progressiva, ou seja, começa com alimentos sólidos, evolui para alimentos pastosos e no final pode causar até dificuldade de engolir líquidos. Outro dado importante é a perda ponderal. Vocês sabem que a maioria, quase todos os tipos de câncer,
tem como sintoma importante a perda ponderal, exatamente por conta da inflamação, das citocinas que acompanham o quadro das neoplasias malignas. Mas no caso do câncer de esôfago, e vale também para o câncer de estômago, essa perda ponderal é ainda mais pronunciada. Por quê? Porque além da questão inflamatória, da questão das citocinas, também há uma questão mecânica. Então, o paciente que tem disfagia, ele tem dificuldade de se alimentar e, por isso, essa perda ponderal costuma ser muito rápida e muito intensa. Ainda sobre quadro clínico, vocês provavelmente também lembram da nossa aula de disfagia, vocês lembram do quadro da acalásia, que é uma causa de disfagia benigna. E se vocês lembrarem bem, os sintomas, as manifestações clínicas da acalásia são muito parecidas com o câncer de esôfago. Então, também tem disfagia progressiva, também tem perda ponderal. Como que a gente vai diferenciar na hora da prova? Então, preste atenção. No caso do câncer de esôfago, o enunciado da sua questão vai ter um quadro de disfagia que evolui em algumas semanas a meses de evolução, assim como uma perda ponderal muito intensa que também vai evoluir em semanas a meses. Já no caso da acalásia, essa disfagia progressiva e a perda ponderal vai evoluir por anos. Então, é um paciente que tem um jeitão de um paciente menos grave do que do câncer de esôfago. Preste muita atenção que muitas vezes esse tipo de pensamento é a chave para você acertar uma questão. E aí você já sabe qual que é o quadro clínico típico da doença, como você vai realmente fechar o diagnóstico. Então, isso vale também para todos os tipos de câncer em tubo gastrointestinal. O diagnóstico é feito com endoscopia. No caso do câncer de esôfago e do câncer de estômago, a endoscopia é alta, uma endoscopia digestiva alta. Já no caso dos tumores coloretais, que a gente vai falar na segunda parte dessa aula, a endoscopia baixa é uma colonoscopia. Então a gente vai fazer a endoscopia, vai tirar o material, vai fazer uma biópsia do tumor, vai mandar para o patologista e aí o patologista sim vai fechar o diagnóstico, vai dizer, não, é um adenocarcinoma de esôfago. Além da endoscopia, que sem dúvida nenhuma é o padrão ouro, é o principal exame, a gente também tem a esofagografia baritada, que é um exame que atualmente é pouco usado, mas eu queria que vocês lembrassem desse sinal da maçã mordida, que é um sinal que é feito pelo contraste, o tumor não se cora no contraste e por isso dá esse sinal da maçã mordida que muitas vezes as bancas vão usar para te confundir e para que você chegue ao diagnóstico final. Bom, agora que a gente já fechou o diagnóstico de câncer de esôfago, a gente precisa definir a nossa conduta. E a gente sabe que, assim como em todos os tipos de câncer, para a gente decidir qual vai ser o tratamento ideal, a gente precisa fazer o estadiamento. E aí um parênteses fundamental. Todo mundo sabe que existem diversos tipos de câncer importantes para as provas de residência médica. E eu considero simplesmente impossível você memorizar todo o estadiamento de todos eles. Então, o que eu sugiro para você é que você preste atenção, que você foque nos pontos fundamentais de cada estadiamento. E esses pontos são exatamente os pontos que vão modificar a nossa conduta. Vocês vão ver daqui a pouquinho como que a gente faz isso aqui na JJ Mentoria. Então, para começar, para fazer o estadiamento, a gente precisa de exames complementares. Sempre são diversos exames complementares, você também não precisa memorizar todos eles, até porque tem muita divergência na literatura, mas no caso do câncer de esôfago, e vale também para o câncer de estômago, esses são os dois principais exames. Então, o primeiro deles, a tomografia TC de tórax e abdômen. Para que serve essa TC? Para a gente avaliar se existe ou não metástases. Isso vai ser fundamental, porque se já existirem metástases, isso vai mudar totalmente o nosso tratamento, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Em seguida, a gente tem a ultrassonografia endoscópica, chamado também de eco-ultrassom. Para que serve esse exame? Ele avalia o tamanho do tumor, então ele avalia o T e avalia também o acometimento linfonodal, que no caso da nossa classificação de estadiamento internacional de câncer do TNM, T é o tamanho do tumor, N é o acometimento de linfonodos e M é de metástase. Então, o eco-ultrassom serve para avaliar o T e o N e a tomografia de tórax e abdômen serve para avaliar o M, as metástases. E aí, continuando, vocês podem ver que aqui no nosso mapa mental a gente colocou o estadiamento T do câncer de esôfago. Pode parecer um pouco contraditório, porque eu acabei de falar que eu não sugiro, que eu não recomendo que vocês tentem memorizar todo o estadiamento, mas nesse caso eu sugiro que vocês prestem atenção pelo menos no estadiamento
T do câncer de esôfago. Sabe por quê? Porque esse estadiamento T é muito parecido, praticamente igual ao estadiamento T do câncer de estômago e também do câncer coloretal. Então você memorizando isso aqui, você já vai ter decorado o estadiamento T de 3 tipos importantes de câncer e aí sim pode valer a pena. Então T1 é quando o câncer invade só até a submucosa, T2 até a muscular própria, T3 até a adventícia e T4 quando já invade estruturas adjacentes. Grave isso que vai ser importante no final. Bom, agora feito o estadiamento do câncer de esôfago, aí sim a gente passa para o tratamento. Existem algumas possibilidades dependendo do tipo e do estágio do câncer. A primeira possibilidade, a primeira delas que está aqui no nosso mapa mental, é o melhor dos mundos. É aquele paciente que vai conseguir o melhor tipo de tratamento para o câncer de esôfago, que é a mucosectomia endoscópica, ou seja, um tratamento puramente endoscópico, não precisa de quimioterapia, não precisa de radioterapia, não vai ter que fazer a cirurgia, a esofagectomia. Então, o único problema disso é qual? Exatamente, são poucos pacientes que têm esse privilégio, que têm um tumor tão precoce. Porque para a gente poder fazer a mucosectomia, esse tumor tem que estar restrito à mucosa. Então eu falei lá no estadiamento T que o T1 é um tumor restrito à submucosa. Para a gente conseguir fazer a mucosectomia, ele precisa ser um T1A, ou seja, é um subgrupo dentro do T1, que é o tipo mais precoce possível. Infelizmente, a maioria dos casos não são isso. Então, na maioria das vezes, o tumor está mais avançado. Continuando, se o tumor já tiver passado a mucosa, mas ainda estiver restrito à submucosa, ou seja, um tumor T1B, aí a gente não vai mais poder fazer a mucosectomia, mas a gente vai poder fazer só a esofagectomia com linfadenectomia. É claro que não é só, porque a esofagectomia é uma cirurgia bastante agressiva, mas nesse caso o paciente não vai precisar da quimioterapia e da radioterapia como quando esse tumor passa da submucosa. Então, se o tumor está na submucosa, esofagectomia sem quimioterapia ou radioterapia. Se ele passa a submucosa, mas ele ainda é um tumor curável, ou seja, ele não tem metástase à distância, ele não invade estruturas nobres como artéria aorta, brônquios. Nesse caso, a gente faz a esofagectomia com a linfadenectomia regional, porém, antes da cirurgia, a gente deve fazer quimioterapia e radioterapia. E sempre quando tiver quimioterapia ou radioterapia antes da cirurgia, a gente vai chamá-las de QT-RT neoadjuvante. Se for depois da cirurgia, QT ou RT adjuvante. Por fim, nós temos o pior dos mundos, que é a doença com metástase. Então, se o paciente já tiver metástase, a gente considera uma doença incurável. Então, a gente não vai operar o esôfago, a gente não vai tirar o esôfago, não vai fazer esofagectomia, a gente vai fazer tratamentos paliativos. Os principais deles são stents, dilatadores, radioterapia, terapia fotodinâmica, mas o mais importante, cuidado com isso. Nesse caso, a gente não vai indicar esofagectomia. Continuando essa aula, agora a gente vai falar sobre o câncer de estômago, que é considerado pela OMS o segundo tipo de câncer que mais mata no mundo. Essa não é uma informação epidemiológica brasileira, esse número é muito influenciado porque o câncer de estômago tem uma grande incidência nos países asiáticos, que são superpopulosos, como a China e o Japão, porém, só isso já mostra a relevância desse tipo de câncer. Então, para começar, a gente vai falar sobre os fatores de risco e aí eu já destaco que está aqui no nosso mapa mental a infecção pelo Helicobacter pylori, o famoso H. pylori. Vocês lembram que o H. pylori é a principal causa das úlceras pépticas. Então, a gente sabe que praticamente quase todas as úlceras, a maioria das úlceras, é causada pelo H. pylori. E isso também ocorre no caso do câncer de estômago. Então, a gastrite crônica atrófica, que pode ser causada pelo H. pylori, ela também pode levar ao adenocarcinoma de estômago. E aí, importante você lembrar, o H. pylori pode causar diferentes tipos de infecção no estômago. Então, por exemplo, se o H. pylori causa aquela infecção específica no antro gástrico, ele aumenta a produção de ácido clorídrico e isso aumenta o risco de formação de uma úlcera péptica duodenal. Já no caso do H. pylori causando câncer de estômago, esse tipo de infecção não é específica no antro. Na verdade, é uma infecção difusa pelo estômago que causa inclusive uma atrofia global da mucosa gástrica,
reduzindo a produção de ácido. Então cuidado, nem todos os tipos de infecção pelo H. pylori têm o mesmo risco, têm o mesmo papel para o desenvolvimento de diferentes doenças. Além da infecção pelo H. pylori, outros fatores de risco importantes para o câncer de estômago são esses aqui que estão no nosso mapa: o baixo nível socioeconômico, tabagismo, anemia perniciosa, história familiar. Então existem vários fatores de risco e agora a gente vai partir para o momento que as bancas mais gostam, que são exatamente as comparações. Lembra que eu falei que no câncer de esôfago existem dois tipos histológicos muito importantes, que são o adenocarcinoma e o carcinoma escamoso? Já no caso do câncer de estômago, existe um tipo predominante, que é o adenocarcinoma. Mas dentro desse tipo de adenocarcinoma existem subtipos. E aí esses subtipos sim as bancas comparam. Então, primeiro a classificação de Lauren, que está aqui sinalizada no nosso mapa mental, um momento importantíssimo, porque é exatamente aqui que estão a maioria das questões de câncer de estômago. Então, existe o tipo intestinal e o tipo difuso, segundo Lauren. O tipo intestinal é o tipo mais bem diferenciado, é um câncer que tem um prognóstico melhor, ele atinge homens idosos acima de 50 anos. Além disso, ele tem uma disseminação predominantemente hematogênica e é o tipo mais comum de câncer de estômago. Por outro lado, o tipo difuso de câncer de estômago, segundo a classificação de Lauren, ele é um tipo mais indiferenciado. E a gente sabe que em todo tipo de câncer, quando o tumor é mais indiferenciado, o prognóstico é pior. Além disso, ele tem uma característica importante, que é o de acometer mulheres mais jovens. O câncer de estômago é uma doença que tipicamente acomete homens idosos, mas no caso do tipo difuso, ele também acomete mulheres mais jovens. Além disso, a disseminação é linfática, ao contrário do que ocorre no câncer intestinal, que a disseminação é hematogênica, e ele tem um fator de risco interessante, que é o tipo sanguíneo A. Então, pessoas que têm o tipo sanguíneo A têm um risco aumentado de desenvolver um câncer de estômago do tipo difuso. A outra classificação famosa dos adenocarcinomas de estômago é exatamente essa aqui, a classificação de Borman. E ela, na verdade, se refere ao tipo de tumor. Sabe por quê? Porque o câncer de estômago, ele tanto pode crescer para dentro do estômago, para dentro do lúmen do órgão, que é o que a gente chama de tumor pediculado, quanto ele pode virar uma úlcera que se infiltra na mucosa. E aí, na classificação 1, é um tumor totalmente pediculado e na última classificação 4, é aquele tumor que se infiltra totalmente. E quanto mais ele se infiltrar, pior o prognóstico. E aí, continuando, eu falei até aqui sobre classificações dos adenocarcinoma, mas os adenocarcinomas, apesar de ser o principal tipo histológico do câncer de estômago, não é o único, existem vários outros. Porém, eu vou destacar um ponto sobre os linfomas, que é o segundo tipo histológico mais importante, mais prevalente de câncer de estômago. E aí, qual é o tipo de linfoma que mais acomete o estômago? É esse aqui, o linfoma difuso de grandes células B. Porém, na hora da prova, o que você vai ver quase sempre nos seus enunciados é esse segundo tipo aqui, que é o linfoma tipo Malte, o linfoma ligado à mucosa. E por que ele aparece tanto na sua prova? Porque ele é um dos poucos tipos de câncer que pode ser curado com antibióticos. Então a gente erradica o H. pylori, mais uma vez o H. pylori causando doença maligna, ele também está muito ligado aos linfomas de estômago. A gente erradica o H. pylori e em muitos casos o câncer é curado com isso. Então é uma raridade, é uma coisa que é contraintuitiva e obviamente as bancas adoram lembrar. Continuando, vamos falar sobre o quadro clínico do câncer de estômago. Afinal, quais são as manifestações da doença? A primeira coisa que você tem que saber é que a principal síndrome que compõe a clínica do câncer de estômago é exatamente a dispepsia. Não sei se você lembra da nossa aula de dispepsia, mas dispepsia nada mais é do que epigastralgia, então aquela dor no estômago associado à saciedade precoce. Mas aí um ponto fundamental que você não pode esquecer e que as bancas adoram cobrar é que, no caso do câncer de estômago, assim como ocorre na úlcera de estômago, esses sintomas, essa dispepsia, ocorre com maior frequência logo após a alimentação. Então o paciente come e sente a dor. Isso ocorre exatamente o contrário nas úlceras duodenais. Então a gente lembra que a principal localização das úlceras pépticas é exatamente no duodeno e no caso da úlcera duodenal, a alimentação costuma aliviar os sintomas
e os sintomas costumam aparecer mais no jejum. Então essa é uma diferença importante que as bancas gostam de lembrar. Agora, além da dispepsia, outras manifestações que podem surgir no câncer de estômago, inclusive podem ser as primeiras manifestações da doença, são essas aqui. Anemia ferropriva, isso é muito importante, isso também é verdade no caso do câncer coloretal. Além disso, as síndromes paraneoplásicas, existem várias síndromes paraneoplásicas que podem acompanhar tanto o câncer de estômago como outros tipos de câncer, como a gente já viu no câncer de pâncreas. E por fim, eu queria chamar a sua atenção para os sinais de doença incurável. Então, por exemplo, a linfadenectomia supraclavicular, que é o famoso linfonodo de Virchow. Também a linfadenopatia axilar, o linfonodo de Ayres, a prateleira de Blumer, que nada mais são do que nódulos palpáveis no toque retal que sinalizam que existe metástase peritoneal. Então, todos esses sinais que estão aqui de doença incurável significa que existe metástase, ou seja, o câncer não pode ser mais curado com cirurgia. Então é fundamental porque vai acabar afetando a nossa conduta. E aí, continuando, a gente já viu as principais manifestações da doença, como a gente fecha o diagnóstico, exatamente como no caso do câncer de esôfago, com a endoscopia digestiva alta, biópsia, e o patologista sim vai fechar o diagnóstico para a gente. Além disso, importante mais uma vez sinalizar, assim como a gente já falou na aula de dispepsia, toda úlcera no estômago, mesmo que a gente ache que é uma úlcera péptica, deve ser biopsiada, exatamente por isso que o câncer de estômago pode se apresentar como uma úlcera. Agora vamos falar sobre a conduta no câncer de estômago e para isso, obviamente, a gente precisa fazer o estadiamento da doença. Dessa vez vai ser bem mais fácil, porque boa parte do que a gente falou para o câncer de esôfago vai servir também para o de estômago. Por exemplo, a TC de tórax e abdômen também é feita para avaliar metástase, então a gente avalia o M através desse exame. Além disso, o ultrassom endoscópico a gente também usa para avaliar o tamanho do tumor e o acometimento linfonodal. O outro ponto importante que se diferencia do câncer de esôfago é que no caso do câncer de estômago, mesmo se a TC não tiver dado nenhuma metástase, ainda assim está indicado que antes da cirurgia o cirurgião pare e faça uma laparoscopia diagnóstica para verificar se realmente há ou não metástase. Então isso é importante, vocês podem ver a importância da metástase. Se houver metástase na laparoscopia, a gente cancela a cirurgia. Então imagina o cirurgião estava preparado para fazer uma gastrectomia, ele faz a laparoscopia antes e aí se ele encontrar uma metástase ou qualquer sinal de doença incurável, ele vai cancelar a cirurgia porque não é mais curável. Então, continuando, a gente já fez o estadiamento, então a gente já sabe o tamanho T, que inclusive é exatamente a mesma coisa do esôfago, a gente já sabe o N e também já sabe se tem ou não metástase. Quais são as modalidades terapêuticas do câncer de estômago? A primeira delas também é muito parecida com o câncer de esôfago. É uma mucosectomia endoscópica, não precisa de remédio algum, não precisa de tratamento cirúrgico. A única diferença aqui é que, ao contrário do câncer de esôfago, que o paciente basta ter um tumor limitado à mucosa T1A para a gente indicar esse tipo de terapia, no caso do câncer de estômago, além disso, ele também precisa ser um câncer do tipo intestinal. Lembra da classificação de Lauren? Então, ele precisa ser um câncer intestinal e ele não pode ser um câncer ulcerado. Se ele tiver essas três prerrogativas, aí sim a gente está liberado, pode fazer a mucosectomia endoscópica, que é o melhor dos mundos e, mais uma vez, infelizmente, não é o que mais ocorre, não é o que a gente vê normalmente acontecendo. E aí, continuando, se infelizmente o nosso paciente não pode fazer mucosectomia endoscópica, significa que esse tumor já atingiu a submucosa. E aí, o primeiro ponto, se ele já atingiu a submucosa, a gente tem a dúvida, ele é ou não ressecável? Ou seja, há metástase? Há invasão de estruturas nobres ao redor do estômago? Se a resposta for não, aí o tratamento vai ser com uma gastrectomia mais linfadenectomia AD2. Ou seja, a gente vai tirar o estômago ou parte dele, como eu vou falar agora, e vai fazer uma linfadenectomia. E em relação a esse D2, eu não me preocuparia tanto com isso, se eu fosse vocês. Isso aí é uma técnica de retirada de linfonodo. No Brasil e em vários outros países do mundo, como o Japão, por exemplo, a gente usa essa técnica AD2 e nos Estados Unidos eles costumam usar a técnica AD1. Mas de qualquer jeito isso não costuma ser cobrado em prova. O que pode sim ser cobrado em prova é o seguinte:
se o tumor de estômago for localizado na parte distal do órgão, ou seja, por exemplo, um tumor de antro gástrico, nesse caso a gente pode e deve fazer uma gastrectomia subtotal, ou seja, a gente não tira todo o estômago, a gente vai tirar boa parte do órgão, mas ainda vai deixar uma parte lá. Porém, se infelizmente o tumor não for distal, ou seja, por exemplo, um tumor de fundo gástrico, um tumor de corpo gástrico, aí não tem jeito, a gente vai ter que tirar todo o estômago e fazer uma gastrectomia total associado à linfadenectomia. E aí a outra dúvida, então a gente indicou a gastrectomia, agora a gente já sabe se é uma gastrectomia subtotal ou total. A dúvida que a gente quase sempre vai ter no tratamento de câncer é se a gente precisa ou não usar a quimioterapia e radioterapia. Então preste atenção, sempre que o tumor ultrapassar a muscular, ou seja, ele for no mínimo um tumor T3, ou se ele tiver linfonodos acometidos, ou seja, um tumor N+, aí a gente é obrigado sim a fazer uma quimioterapia e radioterapia adjuvante. Então, ao contrário do câncer de esôfago, que normalmente a gente faz a QT e RT neoadjuvante, no caso do estômago é adjuvante, é depois da cirurgia, sempre que o tumor for T3 ou tiver linfonodos acometidos. E aí, por fim, como sempre, a doença metastática, ou seja, aquele tumor que já tem metástase ou aquele tumor que é irressecável porque atinge órgãos nobres. Nesse caso, a gente não vai fazer a gastrectomia, fiquem muito atentos a isso, porque muitas vezes as bancas vão fazer um enunciado grande de câncer de estômago e vai ter várias opções lá de resposta que são condutas para o câncer de estômago e você vai acabar pulando um pedaço do enunciado essencial. Por exemplo, a presença de um linfonodo supraclavicular. Só isso já indica que é uma doença metastática. Claro que se for a única alteração, a gente precisa biopsiar para ter certeza que é um câncer. De qualquer forma, aquilo tem uma chance enorme de ser uma doença metastática e aí a nossa conduta vai ser meramente paliativa. E aí no caso do câncer de estômago, o tratamento paliativo pode ser com uma gastrectomia paliativa. Então cuidado, ao contrário do câncer de esôfago, que a gente não faz esofagectomia paliativa na grande maioria dos casos, no caso do câncer de estômago isso pode ser feito em alguns momentos, mas além disso a gente pode fazer um bypass gástrico, radioterapia, quimioterapia, mas no caso, tanto a quimioterapia como a radioterapia não teriam a intenção curativa, seriam realmente paliativos. Bom, isso é o que há de mais importante sobre o câncer de esôfago e câncer de estômago para as provas de residência médica. É claro que é impossível esgotar totalmente esses assuntos apenas em uma aula, mas eu tenho certeza que com tudo que a gente falou aqui e com tudo que está nos nossos outros materiais, vocês vão ter uma base excelente para acertar quase todas as questões sobre o assunto. Um abraço!